Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos tratar o assunto de isomeria. Vamos iniciar o nosso assunto de isomeria, que é um assunto aí dentro da química orgânica, beleza? Então olha só, nós temos dois compostos aí representados, né? Duas cadeias carbônicas. E se você perceber, essas duas cadeias carbônicas, elas têm grupos funcionais diferentes. Por exemplo, essa primeira cadeia, ela tem como grupo funcional o grupo hidroxila. Já a segunda cadeia, ela apresenta como grupo funcional um oxigênio que eu, entre aspas, falo que ele está no meio da cadeia, né? Ele está no meio da ligação dos carbonos, ele é um heteroátomo. Então nós temos um outro grupo funcional que é esse oxigênio como um heteroátomo, sozinho no meio da cadeia. E grupos funcionais diferentes identificam funções orgânicas diferentes, né? Então, nesse caso aqui, o grupo hidroxila vai representar a função álcool. Então, essa primeira cadeia, ela é um álcool. Nesse caso, se ela é um álcool, ela vai apresentar propriedades químicas e físicas que vão ser diferentes de qualquer outro grupo funcional, beleza? Por que eu estou querendo dizer isso? Essa função aqui, esse grupo funcional, ele representa a função éter. Ou seja, é uma outra função orgânica, então essa substância ela é totalmente diferente dessa primeira. Justamente porque são funções químicas diferentes. Então ele vai apresentar reatividade diferente, ou seja, vai fazer reações químicas diferentes, vai apresentar propriedades físicas diferentes, como densidade, como ponto de fervura, ponto de congelamento. Essas propriedades vão ser diferentes dessa cadeia para outra, justamente porque são substâncias diferentes uma da outra, certo? Só que tem uma coisa, gente. Quando a gente vai fazer a fórmula molecular dessas duas substâncias, olha só o que acontece. Bom, fazer a fórmula molecular dentro da química orgânica, nós temos aquela siglazinha que é o CHON, certo? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Então aqui fazer a fórmula molecular é identificar quais elementos fazem parte dessa cadeia carbônica e também registrar o número de átomos que eu tenho de cada elemento. Se eu tenho 3 carbonos, 2 oxigênios e assim por diante. Então vamos fazer a fórmula molecular dessas duas substâncias. Bom, cada ponto é um carbono, então aqui na primeira eu vou ter 1, 2, 3. Então já vou colocar aqui C3. Nesse éter que nós temos aqui, 1, 2, 3. Lembrando, gente, que nessas pontas aqui, quem está é o oxigênio, beleza? Não tem carbono. Então, aqui de novo também vamos ter C3, né? 3 carbonos nessa cadeia. Bom, agora vamos ver o número de hidrogênios. Lembrando, gente, que os hidrogênios na forma bastão, eles estão escondidos, certo? Não são apresentados aí dentro da fórmula bastão. Bom, o carbono, gente, para a gente encontrar o número de hidrogênios, temos que lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então vamos olhar primeiro esse carbono aqui desse álcool. Bom, ele aqui fez uma ligação. Bom, o carbono ele faz 4 ligações. Uma já está feita. Falta quanto? 3. Então eu completo essas 4 ligações que faltam com hidrogênio. Beleza? Então 3 hidrogênios. Aí fecha 4 ligações. O segundo carbono aqui. Bom, esse aqui também fez 2 ligações. Para fechar 4, faltam 2. Então, completo com mais 2 hidrogênios. Esse outro carbono aqui fez 2 ligações. Também precisa de outras 2 a mais para fechar 4. Então, completo com 2 hidrogênios. Beleza, sossegado. Quantos hidrogênios deu, então? 3, 5, 7, 8. Né? Eu conto também esse hidrogênio da hidroxila. Então, H8. Deixa eu melhorar esse H aqui, ficou meio feio. Aí, H8. Bom, oxigênio, gente, só tem esse daqui mesmo, né? Então, vou colocar apenas o O. Precisa colocar um? Não, porque já se subentende que eu tenho um oxigênio ali, beleza? Agora vamos contar os hidrogênios nesse éter aqui. Bom, esse carbono fez uma ligação, precisa de outras 3 para fechar 4. Então, 3 hidrogênios. Aqui, 2 ligações, para fechar 4, faltam 2. Completo, então, com 2 hidrogênios. Esse daqui fez uma ligação,
Então, completo com 3 para fechar 4. Então, aqui deu 5, 6, 8, né? Então, H8 também. E um oxigênio que está aqui presente, né? Que identifica a função éter. Beleza, gente, olha só. O que aconteceu? Duas substâncias diferentes uma da outra, totalmente diferentes em propriedades, reatividade, química e tudo mais. Duas substâncias que são diferentes uma da outra. Só que eu percebi, gente, aqui, que essas duas substâncias, elas apresentam a mesma fórmula molecular. Isso dentro da química orgânica é um fenômeno que nós chamamos de isomeria. Então, essas duas substâncias aqui, elas são isômeros, certo? Vamos dar nome para essas duas cadeias aqui para ficar mais fácil. Aqui eu tenho 3 carbonos, então prefixo prop. Ligação simples entre os carbonos, an. E o álcool termina em ol, né? Então, propanol. Aqui o éter. Lembra que o éter eu pego a cadeia menor. No caso aqui está no lado esquerdo, né? Então, eu vou pegar esse lado menor, que tem um carbono só. Então, met. Met, quem está aqui no meio é o oxigênio. Então, metox, beleza? Então, metox. Bom, agora eu vou para o outro lado, né? Para o lado direito, que é onde está a cadeia maior, que tem 2 carbonos, certo? Então, et. Ligação simples entre eles, a e terminaçãozinha o. Então, metoxietano, certo? Então, tá aí o nome desse éter, metoxietano. Aí, ficou meio apertado, mas tá bonitinho. Nossa vida! Calma aí, ficou meio esquisito isso aqui. Mas esse dá para entender, né? Metoxietano. Beleza, então o propanol e o metoximetano são substâncias totalmente diferentes uma da outra. Só que quando eu faço a fórmula molecular delas, dá exatamente a mesma, certo? Esse é o fenômeno da isomeria. Compostos que são diferentes, porém apresentam a mesma fórmula molecular. E aí que está, gente. Se a isomeria ela trata de compostos que são diferentes um do outro, a gente pode ter várias formas de isomeria. Então, essa diferença que há de uma substância para outra vai gerar também diversas formas de isomeria, certo? Diversas formas de isômeros. E na próxima tela que vai aparecer aqui, a gente vai entender quais são os tipos, né, as duas classes de isomeria que nós temos. Aqui no caso, gente, nós temos a isomeria constitucional, que pode aparecer ainda em alguns livros, né, como isomeria plana, certo? E aqui nós temos a estereoisomeria, certo? Estereoisomeria, que é isomerial, né? Estereoisomeria. Gente, a estereoisomeria também era chamada de isomeria espacial, beleza? Espacial. Bom, qual que é a diferença desses dois grandes grupos de isomeria, né? A constitucional, plana, e a estereoisomeria, isomeria espacial? É exatamente a questão de como ocorrem essas diferenças entre os compostos orgânicos. O que torna um diferente do outro, mas que deixa eles com a mesma fórmula molecular? Aqui ambos vão ter a mesma fórmula molecular, certo? A única coisa vai ser a diferença que acontece entre esses carbonos. Na isomeria, gente, plana, constitucional, bom, constitucional lembra Constituição, vai estar exatamente ligado a como é constituído a estrutura dessa substância. Traduzindo, eu consigo identificar a diferença pela forma estrutural. Que nem agora há pouco nós vimos ali, ó. Um exemplo que a gente viu agora há pouco. Nós vimos aqui o propanol e aqui o metoxietano. Bom, só de olhar para a fórmula estrutural, eu já consegui identificar qual é a diferença entre os dois. É a função. Então, isso é uma isomeria constitucional. Eu consigo enxergar a diferença na fórmula estrutural mesmo. Eu não preciso dar uma olhada, eu não preciso entender a diferença em outro aspecto. Apenas na fórmula estrutural dessa substância eu já consigo identificar a diferença, certo? Então, por isso que nós chamamos de isomeria constitucional.
beleza? Nós vamos estudar cada uma delas daqui a pouco, beleza? Então fica tranquilo. E a estereoisomeria, isomeria espacial. Aqui, gente, como o próprio nome antigo sugeria, né? Espacial. A diferença que se dá pela, vamos dizer assim, uma análise tridimensional dessa molécula. Obviamente, gente, toda molécula é tridimensional. Não existe nenhuma molécula que não seja tridimensional. Toda ela existe em três dimensões, obviamente. Só que quando eu falo que a diferença está na conformação estrutural, certo? Na questão estrutural não, na questão espacial, tridimensional da molécula, porque simplesmente eu não consigo analisar essa diferença só olhando para a estrutura plana, para a estrutura estrutural desse composto, dessa cadeia carbônica. Eu preciso ter um olhar espacial, eu preciso ter um olhar tridimensional para entender as mudanças que ocorrem nesses compostos, beleza? Então essa é a ideia da isomeria espacial. Então aqui a constitucional, ela está envolvida mais na questão da fórmula estrutural, certo? Eu já consigo analisar a diferença na fórmula estrutural desses compostos. E a estereoisomeria, ela tem aí um olhar mais tridimensional, entender algum comportamento diferente dessa cadeia, beleza? Então vou colocar aqui 3D entre aspas, né? Não que exista moléculas que não sejam tridimensionais, né? Mas aqui nesse caso específico eu preciso ter um olhar tridimensional para entender a diferença de uma cadeia para outra, beleza? Bom, gente, por essa videoaula era isso. Eu só queria trazer o conceito de isomeria e as duas classes que nós vamos estudar de isomeria, a constitucional e a estereoisomeria. Então, isomerias são compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. E dependendo do tipo de diferença que essas cadeias possam apresentar, vai gerar alguns tipos de isômeros específicos, que podem ser constitucional, certo? Quando a diferença está na estrutura, apenas na fórmula estrutural, já consigo identificar a diferença na fórmula estrutural. E a estereoisomeria, quando eu tenho que ter um olhar um pouco mais tridimensional para essa molécula, para conseguir enxergar as diferenças entre os compostos, que eu vou chamar aí de isômeros ou não, beleza? Bom, gente, então na próxima aula nós vamos começar a estudar a isomeria constitucional, cada uma delas. Então acompanha aí a próxima videoaula, beleza?